Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Certo? Meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa 10ª videoaula da matéria de vasos de pressão, certo? De maneira que na nossa última videoaula nós podemos tratar do assunto das inspeções do campo externo, né? Falamos aí sobre os acessórios que são passíveis de inspeção, as formas de se inspecionar e as precauções que devem ser tomadas, né? Nessa nossa 10ª videoaula, nós vamos estar falando aqui sobre a inspeção em componentes internos. Vamos mostrar também aqui elementos, né, que fazem parte do elenco interno dos nossos vasos de pressão, bem como também nós vamos apresentar características antes da inspeção e pós a inspeção deles, certo? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo aqui a nossa apresentação. Vamos lá. Inspeção interna. A inspeção interna só pode ser efetuada com o vaso de pressão fora de operação, certo? Como nós já vimos há 2 videoaulas anteriormente, né? Não é possível ser feita uma inspeção nos componentes internos do vaso de pressão se eles estiverem em plena operação, certo? É necessário que eles tenham a operação interrompida, seja ela qual for. É necessário que haja a retirada, a drenagem, né, ou a ventilação, né, de todo o material ali contido. É necessário também que haja uma limpeza interna nesse vaso de pressão, bem como a ventilação para que haja a possibilidade de ser feito algum trabalho de inspeção no interior desse equipamento, certo? Todo equipamento deve ser condicionado antes da abertura, passando por procedimento específico de liberação. Esse que eu acabei de listar, senhores, tá? Parada, retirada de produto, limpeza e ventilação, certo? Nessa ordem. O equipamento deve ser avaliado quanto à presença de contaminantes, explosividade e teor de oxigênio antes do adentramento. Ou seja, isso aqui, senhores, é de competência do inspetor de equipamento juntamente com o técnico de segurança, né? Que com o multigás ele vai lá e avalia a explosividade, ele também avalia o teor de oxigênio, né? Para que você possa permanecer ali dentro, né? Embora seja um espaço confinado, você tem que permanecer pelo menos por um período suficiente para trabalhar ali dentro, certo? Sem que haja nenhuma intoxicação, nenhum risco de explosão e nem presença de contaminantes no caso que não estejam no ar, por exemplo, resíduos do material de trabalho ali, entendeu? Não pode estar presente. Verificar se os acessos, que no caso são andaimes e iluminação, são suficientes e adequados. Senhores, digam não ao recurso técnico, né? A famosa gambiarra. Digam não a isso. Verificar se os acessos estão sendo utilizados andaimes com as devidas plataformas, tudo bem montadinho, se o sistema de iluminação está de acordo, porque uma vez que você está dentro do vaso de pressão, a luminosidade é completamente comprometida. Então, se você não tiver um bom sistema de iluminação, isso vai comprometer a sua inspeção, vai comprometer o seu trabalho. Então, sempre verificar isso de forma bem firme, bem rígida. Não comprometa-se. Né? Não devemos nos comprometer. Então, não se comprometa. Então, vamos lá. Inspeção na abertura do vaso de pressão. Verificar os resíduos ou incrustações existentes quanto ao local, a natureza e a quantidade. Bom, verificar resíduos ou incrustações. Certo? Então, primeiramente, dependendo do fluido, ele vai deixar o quê? Incrustações. Vai ficar um resíduo dele ali, embora tenha sido feita a drenagem. Certo? Esse resíduo ou essa incrustação, ela é imprópria. Ela não deve existir ali. Certo? Então, para que você possa fazer uma limpeza, para que você possa fazer uma avaliação preventiva dos componentes internos, até mesmo do casco do seu vaso de pressão, é necessário que toda essa incrustação e esse resíduo seja removido, certo? Bem como você deve verificar quais são os resíduos. Que resíduo é aquele ali? Antes de você retirar, você tem que saber o quê? Que resíduo é esse? Com que tipo de produto, né? Com que tipo de química eu estou lidando ali, certo? Então,
Com relação ao local, de onde vem, é oriundo de quê? A natureza, ele diz respeito aqui a essa natureza química. Qual é a natureza dele? É um ácido? O que ele é? E a quantidade dessa incrustação em função do quê? Do previsto pela operação, pelo projeto. Retirar a amostra desses resíduos quando necessário e quando se caracterizar um processo corrosivo imprevisto, né? No caso, solicitar a análise química do material. Esse processo corrosivo imprevisto, pessoal, é o seguinte: como nós já vimos em videoaulas anteriores, existe uma predição, né? Uma corrosão prevista, né? Predita. Só que essas corrosões imprevistas são corrosões que às vezes são provenientes de uma reação química por conta desses produtos. Então, por essa razão, quando há essa incrustação e essa natureza química anormal, estranha ao previsto, é necessário retirar essas amostras, mandar para análise, certo? Solicitar análise química desse material que foi corroído para saber qual é a causa dessa corrosão imprevista, se foi um mau planejamento, se foi um excesso de tempo para fazer, né, um interstício entre uma manutenção e outra, ou se de fato, como na maioria dos casos uma reação química, né, fora do previsto por conta do produto tratado em função do material do vaso de pressão, certo? Temos aqui, olha só, o interno de um casco, ó. Percebam, senhores, que há muita incrustação aqui, certo? E pontos de corrosão. Eis aqui um clássico exemplo de um material que deveria ser coletado uma amostra e enviado para análise para determinar aí a sua natureza, certo? E se isso tem alguma coisa a ver com essa incrustação e essa corrosão, certo? Vamos aqui, ó, uma outra região severamente castigada pela corrosão também, ó. Olha a quantidade de material que foi perdido. Isso tudo aqui, senhores, de respeito a material metálico, isso aqui não é concreto, certo? Então tem que ser avaliado. Olha só que situação, quanta massa de metálica foi perdida aqui, muito além do que previsto em qualquer projeto, senhores. Nenhum projeto toleraria esse tipo de perda de massa, certo? Olha só, aqui na região das bandejas, isso aqui é uma bandeja, acreditem. E tudo isso aqui, senhores, eu posso lhes afirmar que não é somente perda de material oriunda da bandeja, e sim das paredes do casco que foram se desprendendo e caindo aqui. Certamente, aqui está tratando com material de uma química que está dando uma reação anômala, né, ao previsto, certo? Temos aqui, ó, um demister, né, isso aqui, um borbulhador com uma quantidade de incrustação bem acentuada, ó, na sua parede, porém não muitos pontos de corrosão, mas ainda assim com incrustações, e essas incrustações devem ser devidamente removidas, certo? Temos aqui, ó, uma equipe de limpeza, ó, fazendo aqui a remoção, ó, percebam aqui, ó, o aparato de iluminação. Aqui eles não estão utilizando andaime porque não há necessidade, mas perceba que está devidamente iluminado, certo? Eles estão devidamente protegidos, ó. Não é porque o técnico de segurança avaliou com multigás que não há uma atmosfera explosiva ou não há presença de contaminantes gasosos que vocês vão a plenos pulmões, certo? É necessário seu equipamento de respiração também, certo? Olha só, esse componente aqui, certo? Essa extremidade aqui. Olha, perceba, senhores, a incrustação nas paredes e, em função disso, o excesso de corrosão. Esse equipamento aqui, senhores, ele já está condenado. Ele não poderá ser reaproveitado, certo? Essa conexão flangeada aqui, ela não poderá ser aproveitada, terá que ser trocada, certo? Bom, sequência para inspeção interna. Recomenda-se, sempre que possível, verificar os itens abaixo. Primeiro nós já falamos, mas vamos repetir. Limpeza do vaso de pressão. Porque, senhores, afinal de contas, a limpeza ela vai remover todo aquele excesso que, de uma certa forma, ele não está causando um problema a mais na sua inspeção e na sua manutenção, certo? Então, a limpeza do vaso de pressão é o primeiro passo.
Segundo passo, existência de avarias devido à remoção de internos. Quais são os métodos que você utiliza para remover essas incrustações, esses resíduos? De repente, um hidrojato. Então, por exemplo, por uma ação de jateamento, você pode ter causado aí alguma avaria nos seus componentes, na sua estrutura interna, certo? No ato dessa remoção. Então, deve verificar se houve esse tipo de problema. Terceiro, avaliar a corrosão quando existente. Caso exista corrosão, e geralmente existe, senhores, você deve avaliar ela com relação à sua natureza, da onde ela se originou, né, de onde ela veio, o tipo, certo? E a melhor forma de você combater essa corrosão, certo? Quarto, verificar a ocorrência de empolamentos e fissuração pelo hidrogênio, quando aplicável. Então, se você trata com produtos de natureza ácida, química ácida, por exemplo, o ácido sulfídrico, né, o terrível H2S, é necessário verificar o quê? Se há empolamento da sua camada de tinta ou até mesmo uma fissuração da mesma por conta desse acúmulo de hidrogênio, certo? Bom, verificar o que? O estado físico dos drenos, né, para drenagem de fluido, e de ventes, que é para ventilação de gases, se eles estão desobstruídos, né? Como já lhes disse, nenhum dispositivo de segurança, por qualquer razão que seja, pode estar obstruído. Nada pode obstruir um dispositivo de segurança. Então, eles devem estar completamente limpos e desobstruídos. Sexto, estado das sedes das juntas. O estado da sede das juntas, senhores, é importantíssimo, porque se a sede das juntas, onde tem ali, né, que mantém ali o contato entre uma extremidade de uma conexão e outra, se não estiver bem em termos de qualidade, em termos de conservação, ali pode ser um ponto, nossa, super propício a um problema. Vide aquela foto que nós vimos na outra videoaula sobre duas conexões flangeadas e estava com escapamento de vapor. Ali poderia provavelmente ser dado isso por causa de quê? Não foi verificado corretamente, ou então houve um problema na sede das juntas, certo? Então é importante também. Sétimo, verificar a existência de corrosão, erosão, o que também vai causar a corrosão, deformações e ocorrência de defeitos nas soldas. É indispensável, chega a ser redundante dizer o motivo. Toda região em que há costura, em que há união soldada, deve ser dado o devido cuidado, por ser uma área propícia à concentração de tensões, a fragilidades, certo? Nenhuma conexão soldada será tão resistente quanto uma chapa contínua. Então, nesses pontos devem ser feitas a verificação para a existência de corrosão, né, deformações e ocorrência de defeitos nesses cordões de solda, em toda extensão dele. Oitava, verificar o estado do revestimento interno, certo? Seja ele a pintura interna, que nós já vimos sobre empolamento, fissura, descascamento por qualquer motivo que seja, ou até mesmo um dano, uma danificação nessa pintura por conta da remoção, né, que nós vimos lá na segunda cláusula. Verificar ou então o clade, se por um acaso essa estrutura interna for cladeada, né, se ele está perfeitamente alinhado. Verificar o estado da metalização, se for por um processo de revestimento pela metalização, ou o isolamento refratário, certo? Todos eles aqui, ó, quando aplicável, certo? Nono, verificar os pontos quentes detectados em operação. Geralmente, uma possível termografia, né, que vai avaliar os pontos quentes. Para que avaliar os pontos quentes, senhores? Pontos quentes seriam o quê? Indícios de que ali está havendo uma concentração de tensão térmica, certo? Então, está havendo naqueles pontos ali um esforço excessivo
né, a nossa estrutura metálica. Todos nós já estamos carecas de saber. Se há um excesso de temperatura no nosso material, com certeza ali é um ponto passivo de uma descontinuidade, porque ali há um acúmulo de tensões devido ao que? Ao enfraquecimento daquela região metálica, certo? Pelo aumento da temperatura. 10º, verificar o estado das conexões quanto à corrosão. Senhores, tudo que for metálico, ou seja, toda a extensão do seu vaso de pressão, certo? Deve ser verificado com relação à corrosão, porque tudo que é metálico sofre corrosão. Então, todos os pontos devem ser avaliados, inclusive os estados das conexões, porque as conexões, como o próprio nome já diz, elas conectam o vaso de pressão a um próximo processo, a um passo seguinte. Então, isso não pode estar o quê? Comprometido. Estado e fixação das peças internas. Bom, peças internas são aquelas que nós já vimos, que devem ter a capacidade de ser desmontadas e removidas, certo? E para avaliar esse estado e essa fixação, você inicialmente verifica se elas estão bem fixas, né, a estrutura interna, e após isso você desmonta as que podem ser desmontadas e as remove pela boca de visita, né, para ser feita a limpeza e a verificação de seu estado do lado de fora do vaso de pressão, certo? Bom, aqui, atenção para esse problema, queda de internos, certo? A sua permanência lá deve ser levado em conta também isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um trecho de uma bandeja, certo? E houve o desprendimento com a respectiva queda da mesma, certo? Então, tá? Atenção a essa queda de internos que pode causar aí um tipo de acidente, até mesmo uma danificação no material, certo? Ó, aqui temos aqui um borbulhador. Isso aqui foi grave, ele despencou de uma altura X, né? Foi direto para o fundo. Pelo que eu vejo aqui, felizmente não tinha ninguém na hora, mas se tivesse, poderia ter se acidentado gravemente ou até mesmo morrido, certo? Então, atenção à queda de internos. Quando for entrar, verifique bem onde você está indo, a firmeza, a fixação de cada um desses componentes. E aqui pontos de corrosão, ó. Acreditem ou não, senhores, essa parede aqui, ela é uma parede metálica, certo? Parece uma areia, parece um muro chapiscado. Não, mas isso aqui é uma parede metálica, certo? Completamente corroída com um dos graus mais altos de corrosão, certo? Tudo isso aqui é uma corrosão alveolar generalizada, certo? Já, sabe, tomou conta de toda a superfície e essa chapa aí não tem mais jeito. Isso é um exemplo, claro. Ó, agentes erosivos, ó, percebam que isso aqui é uma fissura, certo? Não há pontos de corrosão acentuada, porém, a ação do meio ambiente, a ação do tempo, umidade, particulados, vento, chuva, fizeram com que a erosão fissurasse aqui, ó, consumisse o material de maneira que fosse haver essa fissura. Temos o empolamento, ó, como eu já lhes disse, por conta, às vezes, de um acúmulo de hidrogênio, né? Temos esse empolamento, ó, na sua camada de tinta. Com certeza, abaixo dessa camada de tinta, o seu substrato metálico está comprometido pela corrosão, certo? Deve ser feita a remoção, nesse caso aqui, de toda essa camada de tinta que já está comprometida, inclusive se desprendendo. Fazer o devido tratamento em toda a extensão, né, em toda a extensão desse metal, e aí sim um posterior tratamento de pintura aqui novamente, certo? Bom, olha o caso aqui, ó, um dreno obstruído. Ora, pois, nós já sabemos que se o dreno serve ali de uma certa forma como segurança, para você ter uma drenagem do fluido tratado dentro do vaso de pressão, se esse dreno está dessa forma aqui, ó, obstruído, como é que você vai ter a liberação do fluido? Então, por essa razão, senhores, isso aqui, ó, é massa metálica, é impureza, é incrustação em massa metálica. Então, tem que ser desobstruído, certo? Esse dreno aqui, ele tem que estar com a passagem totalmente desobstruída, certo?
Outro problema aqui, então, além do excesso de corrosão, ó, na sua superfície toda, certo? Essa aqui é uma corrosão grau B, pelo que eu posso imaginar, certo? Então, tem que ser avaliado com relação a esse problema aqui, que é o problema de corrosão na conexão aqui, ó, certo? No próprio acessório do dreno. Verificar, ó, aqui, ó, o estado da sede das juntas. Percebam que essa junta aqui, ó, ela permitiu infiltração. Essa infiltração permitiu aqui, ó, pequenas corrosões de caráter alveolar, ó, em toda a extensão, certo? Então, essa sede de vedação aqui, essa sede de juntas ainda tem conserto, porém, essas corrosões alveolares devem ser devidamente tratadas, certo? Aqui deve passar uma lixadeira, um esmeril, de maneira a acabar com esse ponto de corrosão e assim dar o devido tratamento, devida reposição metálica e lançar de volta aí na área. Temos o desprendimento da metalização. Metalização, primeiramente, é aquele revestimento metálico, né? Semelhante, não igual ao cladeamento. E olha o que acontece, ó. A corrosão, ela atuou não só na superfície da camada extra de metal, porém ocorreu embaixo também, o que resultou que num desprendimento. Ele perde as propriedades mecânicas na superfície externa e por dentro também, ocasionando o que? Um desprendimento dessa camada de metal, certo? Ó, temos aqui o lining deformado, né? Esse componente aqui, ó, completamente deformado, dada a movimentação, os esforços mecânicos, ó. Esse lining deve ser trocado, né? Caso não dê para reparar esses amassamentos, certo? Temos aqui, ó, trincas ramificadas no clade de inox austenítico. Está dessa cor, senhores, porque nesse clade foi efetuado o quê? Um exame de líquido penetrante, certo? Então, o LP revelou aqui o que? Esse corpo de trincas ramificadas, né? Essas trincas com essas ramificações que levam a outras trincas e etc. Certo? Isso aqui é um revestimento interno de clade feito com inox austenítico, certo? Então, é o que eu lhes disse, a trinca não é só ponto de corrosão que devemos avaliar, senhores. Esforços mecânicos causam também descontinuidades, ó. E aqui, clássico, foi determinado aqui, ó, trincas ramificadas, certo? Pintura interna deteriorada. Nós vimos aqui, ó, a cor original, certo? Aqui o desprendimento da tinta, ó, das camadas de tinta, certo? Isso aqui provavelmente foi oriundo de um processo de remoção, né, de contaminantes, de carepas aqui, de incrustações, que acabou levando também camadas de tinta. Ou pode ser também o choque de sólidos em suspensão. Não sei qual é o tipo de material tratado nesse vaso. Então, em todo caso, isso aqui, ó, é a camada de tinta que foi desprendida, certo? Aqui, ó, você já pode ver o substrato metálico exposto, ou até mesmo por uma corrosão alveolar, pelo que eu estou vendo aqui, ó, porque o metal por baixo está meio que comprometido, né, pela corrosão. Uma corrosão acentuadíssima na bandeja, né? Essa bandeja já não serve mais, certo? Isso aqui, senhores, é o típico caso de quando deve ser estudada a natureza química do seu produto, ou então avaliar em quanto tempo essa bandeja operou sem ser feita a devida inspeção e manutenção, certo? Essa bandeja aqui, ela sofreu severamente com a corrosão e deve ser trocada. Não há reparo que reabilite essa bandeja ao uso. Ó, a corrosão da campânula, perceba que ela está completamente acabada. Outro equipamento aqui, outro item que não pode ser reaproveitado, certo? Totalmente deteriorada, certo? Também não deve ser considerada mais como equipamento próprio para reuso. Reaproveite. Corrosão do antivórtice, certo? Perceba aí, ó, diversos pontos de corrosão, certo? Houve perda de material, houve degradação, né? A deterioração desse material metálico também não tem como ser reaproveitado, certo? Esse antivórtice aí deve ser também
trocado, certo? Temos aqui, ó, peças que compõem um demister após o uso, ó, certo? Já não estão mais em perfeitas condições, certo? Demister lá que fica situado lá no topo da nossa torre. Ó, outra foto de um demister. Perceba o excesso de impureza neles, certo? Ó, corrosão aqui, eu acho, se não me engano, de grau A ou grau B, certo? Mas presente em toda a armação metálica. Bom, temos aqui o nosso filtro, certo? Nosso filtro também que deve ser retirado aqui para limpeza, para inspeção, para verificar se ele ainda está apto a voltar ou se é necessário trocar os filtros, certo? Perceba que a parede interna do chapeamento sofre um pouco com a corrosão, mas não é uma corrosão severa, é uma pequena corrosão. Olha o estado do nosso filtro, aqui, ó. Isso aqui é simplesmente uma corrosão inicial, não há nada gravíssimo, porém esse filtro deve ser removido, né? Essa bandeja aqui do filtro deve ser removida para ser feita a limpeza, a remoção dessa fina camada de corrosão, né? E a inspeção dos componentes internos que estão abaixo dessa bandeja aqui também devem ser avaliados. Ó, temos aqui, ó, um perfilado de um reator de processo, certo? Ó, verificando as características físicas, certo? Ó, se tudo está ajustado, se há uma fissura, se há pontos de corrosão, isso tudo deve ser avaliado, senhores, certo? Ó, temos aqui um distribuidor, é uma peça que compõe aí o elenco interno de um vaso de pressão, né? E ele foi devidamente desmontado e removido pela boca de visita para ser inspecionado aqui no meio externo, né? Do lado de fora. Perceba, ó, esse distribuidor ainda está em condições de uso, de reuso, apesar desses pontos de corrosão, certo? Mas antes ele deve ser devidamente limpo e tratado, certo? Aqui, ó, um outro distribuidor, esse aqui já mais agredido pela corrosão, certo? Esse aqui eu acredito que não tenha mais como ser reaproveitado, certo? Há uma obstrução dos seus furos, certo? Pequenas deformações que você percebe dada a corrosão aqui, certo? Então eu acredito que esse distribuidor aqui ele não será mais reutilizado. As bandejas, ó, verifique o estado desse pack de bandejas aqui, ó. Elas estão devidamente limpas, reinstaladas, prontas para reuso, certo? Ó, percebam que elas estão devidamente alinhadas. É como se elas fossem feitas ou foram feitas reparo em todas elas, ou elas foram trocadas, né? Colocadas aqui como novas bandejas, certo? Estão perfeitamente alinhadas e prontas para a atividade. Ó, uma vista mais de perto, ó. Espaçamento, ó, percebam que todos estão alinhados, não há amassamento, não há pontos de corrosão. Essa bandeja aqui está perfeitamente própria para o uso, certo? Por fim aqui, ó, mais uma plataforma feita por bandejas aqui, por uma camada de bandejas, ó. Percebam que elas estão perfeitamente montadas, até mesmo a estrutura do costado aqui, ó, exceto essa parte aqui, está devidamente, né, livre de corrosão, certo? As bandejas aqui estão perfeitamente próprias para o uso, certo? Bom, senhores, e com isso encerramos aqui a nossa 10ª videoaula, certo? Eu, no lugar dos senhores, eu daria uma outra olhada aqui nessas fotos que eu anteriormente mostrei, porque são o que nós vimos, senhores. É o que a gente consegue ver no dia a dia lá nas paradas de manutenção, certo? Onde você lida realmente com equipamentos que sofreram com a ação do próprio serviço, certo? Então vejam, tentem se familiarizar, certo? Pesquisem imagens semelhantes, certo? E se aperfeiçoem, porque para quando os senhores estiverem na área e verem pessoalmente, os senhores já vão estar familiarizados com o tipo de problema e até mesmo com uma noção da forma como vão tratar, certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.